Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu hoje vou estar fazendo as falas finais da disciplina e tenho só alguns recados para passar para vocês. Eu vou postar ali o link para vocês fazerem a avaliação, tá? São, acho que 5 ou 6 perguntas sobre a disciplina, tá? Que vão me auxiliar, né? No aprendizado de vocês e também auxiliar eu entender com o que vocês saíram no final do semestre. Né? Então, hoje eu vou fazer essa fala final. Na semana que vem, vão ter as provas de segunda chamada, para quem não fez, ou algum trabalho, então a gente vai fazer algo diferente. E na última aula, que seria na aula 20, que é daqui 2 semanas, seria a prova de recuperação para quem não atingiu a média, tá? Então, até quem não atingiu já está conversando comigo, então a gente vai ver como funciona isso certinho. Tentar ser bem rápida para vocês poderem entender um pouco do que eu tenho a falar e também poderem fazer essa avaliação pra mim, tá? Deixa eu passar aqui, que eu coloquei alguns temas aqui pra gente conversar. Bom, eu tenho algumas observações. Primeiro, em relação à montagem das aulas e a relação com a realidade. Desde a primeira aula, assim, claro, quando a gente faz a introdução do tema, a introdução da disciplina, apresento o que vamos fazer no semestre, enfim. Eu sempre tento relacionar os temas que vocês estão aprendendo, né? E que vocês vão trabalhar com a realidade, né? Porque existem muitos termos técnicos e também autores que trabalham determinado assunto e que envolve, assim, quase que uma filosofia, uma psicologia, tratando dessa questão da percepção ambiental, né? Porque além da questão do espaço, a percepção ambiental ela trabalha muito com o ser humano, o que cada indivíduo percebe, né? E como vocês foram percebendo ao longo do tempo, do semestre, né? Acredito eu, essa relação da percepção ambiental, ela não é simplesmente só do ambiente, ela é em relação ao sujeito e o ambiente. Então a gente tem várias teorias, a gente viu sobre o homem, espaço e o tempo, tem a questão do tempo também que influencia, enfim, várias vertentes assim que a gente trabalha em relação a isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês, como na nossa última aula que eu vou estar aqui falando mesmo com vocês, é em relação assim ao aprendizado de vocês e em relação aos temas, né? Todas as disciplinas que vocês têm, que são chamadas até de disciplinas meio, enfim, disciplinas teóricas, todas as disciplinas que vocês têm, elas auxiliam para vocês criarem essa bagagem, né, de história, seja de percepção, enfim, de N coisas que vocês têm, e também para auxiliar nos projetos de vocês, né, porque eu espero que com a disciplina vocês tenham entendido algumas coisas que pode tornar vocês um pouco mais sensíveis em relação aos projetos. Então, na hora de fazer escolhas, na hora das decisões de projeto, que possa realmente vocês pararem e pensarem, não, eu vou estar colocando, sei lá, uma janela aqui, ou uma cor aqui, uma vegetação aqui, para trazer uma certa sensação para a pessoa, ajudar vocês a entenderem também o que a pessoa está querendo com aquele espaço, o que vocês entendem daquele lugar, né? Um pouco de sentir o espaço também. Por isso que é tão importante quando a gente faz um projeto, a gente sentir o espaço que a gente está projetando. Até aí, quando é um projeto residencial, por exemplo, ir até o terreno, olhar como é que funciona o fluxo ali, o movimento de carros, de pessoas também, né? Os fluxos no geral. Porque assim, às vezes tu vai fazer um projeto numa rua muito movimentada, tu pode estar olhando no mapa, saber o tamanho do terreno, saber todas as condicionantes de vento, de insolação, de vegetação, de alguma coisa existente. Mas se vocês não souberem o que se vivencia ali no momento, talvez vocês não vão ter um projeto de tanta qualidade assim, né? Eu digo qualidade mais por qualidade ambiental e, enfim, das N qualidades que a gente trabalha.
Porque numa rua movimentada, muitas vezes tem que fazer um tratamento diferente já de uma rua pacata, uma rua mais calma, né? Ou um bairro mais tranquilo do que um bairro mais movimentado, enfim. Por isso que é tão interessante a gente estar sempre sentindo o local que a gente vai projetar, né? E sentir não é simplesmente passar lá e não ter uma observação, né? É realmente sentir, ir no local, observar algumas coisas, anotar outras, e ali no local mesmo vocês já terem uma ideia do que aquele espaço está trazendo para vocês, o que vocês querem potencializar ali naquele lugar, né? Por isso que é interessante também estar fazendo isso. E por isso que, assim, todas as disciplinas que vocês têm, onde eu queria chegar era aqui, é, elas auxiliam vocês em relação aos projetos, em relação à, à questão de projetar mesmo, que é uma das funções principais do arquiteto, né? Então, que vocês possam valorizar também essas disciplinas que vocês têm, que auxiliam vocês no projeto, porque a gente sabe que projeto não é só tu sentar e saber a lei e projetar, né? A gente precisa de outras bagagens, outras informações e muita sensibilidade também, né? Então que vocês possam aprimorar um pouco mais isso em vocês, né? Que eu possa ter conseguido despertar um pouco, talvez, isso dentro de cada um de vocês, né? É até uma pena que a gente não tenha conseguido conversar, assim, tanto, né, presencialmente, não ter, assim, tanta troca, muitas vezes, de informações, de conhecimento, de ideias. Porém, eu aprendi bastante coisa com vocês nos fóruns que a gente fez, nos trabalhinhos durante a aula, né? Trabalhinhos eu digo porque eram trabalhos menores, que formavam uma nota final. E acredito que também vocês tenham aprendido algumas coisas interessantes em relação à disciplina, né? E espero que vocês possam também passar esse feedback para mim, né? Do que aconteceu durante esse semestre, do que vocês gostaram, do que não gostaram, lá nessa pesquisa, né? Eu não vou saber quem é quem, então vocês podem ficar bem despreocupados. É mais para realmente estar aprimorando até os métodos de ensino, para realmente eu poder entender como que vocês estão saindo daqui, né? Hoje. Tem algumas observações em relação ao comprometimento. Assim, eu entendo que esse momento, assim, da pandemia, de estar trabalhando, estudando em casa e muitas vezes trabalhando mais tempo em home office, ou então até em algum outro lugar, mas trabalhando por mais tempo, às vezes a gente fica sobrecarregado, né? Mas eu, inclusive, percebi que no meu trabalho, assim, a gente acabou se sobrecarregando mais. E nas aulas também, que é o meu segundo trabalho, a gente fica mais sobrecarregado por conta de, de, de aula não ser presencial. Muitas vezes a gente quer dar mais atenção a todo tempo para vocês, né? Nas perguntas, nas observações, enfim, não quer deixar vocês na mão. Então, por isso que às vezes a gente acaba também se sobrecarregando mais. Isso pode acontecer com todo mundo, né? Mas nesse momento, o que eu queria passar para vocês em relação ao comprometimento é que vocês não esqueçam que, além de tudo, vocês têm um comprometimento com vocês mesmos, né? Porque assim, vocês podem ter uma nota, vocês vão sair da disciplina, vão sair de outras disciplinas, vão ter notas, vão passar, mas o aprendizado que vocês ficam é de vocês, né? Não é meu. Aprendo também com vocês, mas o que a gente quer que vocês levem é algo para vocês, para a vida, né? As avaliações são formas de avaliar, claro, o aprendizado, mas o que é mais importante é que vocês levem isso para a vida de vocês. Então, o comprometimento com a disciplina, na verdade, é com vocês, né? Vocês se comprometerem em assistir às aulas, em fazer as atividades ou qualquer outra coisa, não só da minha aula, de qualquer um, é o aprendizado de vocês, né? Então, isso que é importante, que vocês consigam aprender com esse tempo que é um pouco diferente, a organizar o tempo de vocês, em relação às disciplinas, em relação também até a tem uma palavra para isso que me fugiu. A
a disciplina, né? A disciplina como pessoa, de tu conseguir separar um tempo para cada coisa. A gente sabe que às vezes até vocês têm mais atividades para fazer online agora, né? Mas que vocês possam aproveitar esse tempo e ter a disciplina de poder fazer tudo isso no tempo que vocês têm, tá? E esses bons, e eu coloquei aqui o item bons resultados, que os bons resultados eles vão aparecer posteriormente, né? Porque assim, vocês vão ter uma nota aqui, vocês vão passar na disciplina, não, enfim. Mas os bons resultados vocês vão ver depois, quando vocês estiverem fazendo alguns projetos e puderem utilizar alguns conceitos que a gente viu aqui, puderem estar mais sensíveis em relação aos espaços. Então, bons resultados vêm depois, né? Por isso que o comprometimento é com vocês, com o aprendizado de vocês, com que tipo de profissional que vocês querem se tornar, né? E que daqui pra frente vocês possam entender um pouco mais disso. Claro que com o tempo vocês vão vendo quanto mais vocês vão aproveitando é melhor. A gente sabe que muitas vezes a gente tá cansado também, mas até eu, quando eu tava na faculdade, tinha algumas matérias assim que não eram as minhas preferidas, né? Sempre tem. E aí a gente acaba, tô mais cansada, vou estudar para aquela que eu gosto mais, ou fazer mais coisas daquela, e vou deixando essa. E depois, com o tempo, percebendo como me fez falta algumas coisas que muitas vezes eu não conseguia absorver lá, né? Então que eu tive que estudar depois para poder entender e agregar isso ao meu conhecimento, né? E depois, quando eu fiz mestrado, e enfim, tu um pouco mais, depois que tu passa pela faculdade, tu tá um pouco mais já entendendo como é que foi. Então no mestrado tu já quer aproveitar um pouco mais, numa especialização ou algo assim. Então assim, aproveitem agora tudo que vocês estão recebendo, né? Nós como professores também, a gente se compromete com o aprendizado de vocês, a gente quer que vocês saiam bons profissionais, e isso também depende muito de vocês, né? É um pouco da gente em relação ao aprendizado e um pouco de vocês, tá? Então era isso. E em relação à seriedade com as tarefas, então nas tarefas que são passadas para vocês, é muito bom quando a gente percebe que o aluno realmente leva a sério tudo aquilo que a gente está colocando aqui, porque isso realmente não é brincadeira, não é lorote, não é nada, são coisas que realmente vocês precisam para a formação de vocês, que vai ajudar vocês, e que a gente também está se comprometendo com vocês em relação ao aprendizado. Então, vocês se comprometerem também com fazer essas tarefas, ou, claro, às vezes acontece alguma coisa ou outra, mas assim, se comprometam com aquilo que vocês estão propostos a fazer, né? Porque quando a gente entra numa faculdade, a gente quer uma formação profissional, e para a gente ser um profissional, a gente também precisa desse comprometimento, de seriedade com as atividades que a gente está fazendo. Então, isso tudo já começa dentro da gente aqui, né? Eu quero auxiliar vocês, e quanto melhor vocês saírem como profissional, mais feliz também eu vou ficar. Então, como eu falei antes, até em relação a tornar vocês mais sensíveis, que o objetivo assim da disciplina é que vocês entendam os conceitos e aprendam em relação à questão da percepção ambiental, mas que vocês também se tornem um pouco mais sensíveis. Então, pratiquem um pouco isso. Quando vocês estiverem em algum lugar, observem algumas coisas que vocês viram aqui, objetos que podem ter trazido memória afetiva. Perguntem para as pessoas algumas coisas sobre a casa. Quanto mais bagagem vocês tiverem sobre isso, quanto mais a mente de vocês trabalha em relação a determinados assuntos, mais facilmente sai às vezes uma criação de vocês, né? Porque assim, quando tu vai sentar para fazer um projeto, não tem só lei, norma, enfim, existe também a criatividade, a bagagem que tu tem. Então, assim, muitas vezes tu sente ali e realmente, não sai, hoje eu não tô bom, não tô criativo, né? Preciso fazer algo diferente, mas não consigo. E quanto mais vocês olham outras coisas que tem a ver com a criatividade, pesquisam, absorvem informações, mais bagagem vocês vão ter, mais fácil vai ser de exercer essa criatividade, exercer o papel do arquiteto mesmo.
Então, que vocês consigam ser mais sensíveis, né, e observar algumas coisas, seja onde for que vocês estiverem, e que vocês possam lembrar disso, tá? E observarem mais os espaços, né, como eu botei embaixo. Muitas vezes eu vou num, num restaurante, um negócio assim, ou se eu tô viajando, vou num lugar diferente, eu bato foto, penso assim, gente, isso aqui é muito legal, nunca vi isso em lugar nenhum. Porque assim, hoje a gente tem a internet que facilita muita coisa. Mas quando a gente vivencia um espaço que chama a nossa atenção e tem algo interessante lá, é uma bagagem que tu nunca vai esquecer, porque tu sabe a sensação que tu teve naquele local. Muitas vezes pela foto tu não consegue ter, muitas vezes não, normalmente pela foto tu não tem a mesma sensação. Então tu poder visitar às vezes algum lugar e perceber coisas diferentes que vai agregar pra vocês é interessante também. E salvar, às vezes bater foto, lembrar, mandar pra alguém. Ai, olha só esse banheiro, tem tal coisa aqui, tem algumas coisas diferentes, enfim. E isso é legal. E tomara que vocês consigam, né, tá exercendo isso, porque para a vida profissional de vocês vai ser bem interessante. E por último, eu ia falar da aplicação em projetos, que no caso, como eu já falei, todas as disciplinas, todas as matérias que a gente coloca para vocês, né, tanto matérias em relação à legislação, à história, a parte teórica da arquitetura em si, é para dar base para vocês exercerem nos projetos, né? Então, observem isso e tentem fazer como se tudo isso fosse uma coisa só, né? Vocês não estão fazendo só percepção ambiental, vocês também estão fazendo projeto, sei lá, projeto 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão fazendo um conjunto de coisas que vão formar o profissional que vocês são, né? Então, tentem agregar tudo que vocês estão aprendendo, entendendo e executando como se fosse uma coisa só, né? Não levem muito como tudo separado, norma é norma, percepção ambiental, mas não, que vocês consigam ser um pouco de cada. A gente tem que entender das normas e a gente, né, é obrigado a entender das normas praticamente, porque a gente precisa executar um projeto que seja dentro da norma, senão o cliente vai chegar lá, não dá para executar e o bombeiro não vai deixar funcionar, ou a prefeitura, enfim. Então a gente tem que fazer tudo dentro da norma, porém a gente tem que também ter um lado um pouco mais sensível. Então carreguem isso como se fosse uma coisa só, tá? E é basicamente isso. E sobre a avaliação, então, que é essa que eu pedi para vocês fazerem, é um formulário do Google, onde eu fiz algumas perguntas lá, tá? Para que vocês respondam. E até no final tem alguma sugestão. Então, assim, é coisa bem rápida, mas é importante que vocês façam. Isso vai me ajudar também a ajudar vocês a se entenderem um pouco em relação ao aprendizado. E também ajudar as próximas turmas que vão vir na conta de alguma sugestão ou algo assim, ou algo que vocês não gostaram, enfim. A gente está aberto, a gente não sabe tudo, eu não sei tudo, vocês também não sabem. E a gente vive num eterno aprendizado, né? Quando a gente acha que sabe tudo, é quando a gente realmente não sabe. Então a gente precisa muitas vezes falar aquilo que a gente precisa expressar, digamos assim, aquilo que a gente achou, entendeu? Né? Eu até acho interessante muitas vezes quando se tu compra alguma coisa de alguém ou pede um lanche, alguma coisa assim, e tu tem um feedback negativo, às vezes é interessante falar. Por exemplo, eu gosto de falar em alguns casos, porque quando a gente tem um retorno, seja positivo ou negativo, a gente sabe onde a gente tá, né? E não com grosseria ou nada do tipo, mas tu poder falar pra pessoa, olha só, isso não tava legal, isso, né, eu gosto de ti como profissional, mas eu acho que eu não gostei disso e tal. Eu acho que a gente tem que ser humilde também para entender algumas coisas, que a gente tem opiniões diferentes e aceitar opiniões dos outros para estar em constante evolução, né? Isso em qualquer área. Então eu vou deixar o link na sala de aula virtual para vocês estarem fazendo essa avaliação e que vocês respondam com sinceridade, tá? Todas as perguntas ali, são 5 ou 6, se eu não me engano, e bem fácil, bem rápido de responder, mas que vocês possam estar me auxiliando também, auxiliando vocês nessa nova fase.
Eu desejo muito sucesso para vocês, né? É, eu estou presente em outras disciplinas também e espero poder encontrar vocês novamente. Talvez eu não lembre do rostinho de todos vocês, mas com certeza do nome eu vou lembrar. E a gente pode se encontrar outras disciplinas. E também, se vocês precisarem de algo de mim, eu vou estar à disposição, né? Vocês já sabem meu e-mail, enfim. E eu vou estar à disposição de vocês. Tá bom? Desejo sucesso, que vocês tenham um excelente final de semestre. Eu sei que vocês estão na correria, mas que eu possa ter dado um recado para vocês que vocês guardem no coração de vocês, que seja algo bom para vocês e um bom final de semana e de semestre, tá? E eu tenho uma outra coisa. Na semana do dia, deixa eu ver o calendário aqui. Porque mudou. Na semana do dia 20 ao dia 24 e do dia 27 ao dia 31, a gente vai ter as bancas. Eu não sei como é que vai ser, se vai dar para assistir pessoas de fora. Até vai ser passado algumas instruções pra gente na sexta-feira em uma reunião com os professores. Mas se vocês puderem participar de bancas, vão ser todas online, né? Então é interessante para vocês verem como estão funcionando os TCCs, como são as bancas, para vocês quando chegarem lá estarem até mais tranquilos para ver como é que funciona toda essa avaliação e essa banca, né? Todo mundo passa por bancas na vida e não tem como fugir disso, digamos assim. Então a gente tem que já meio que se preparar, né? Observar os outros para saber onde a gente quer chegar também, tá? Então, se vocês puderem assistir, provavelmente, se der para entrar o público externo, vocês como alunos, né? Eles vão mandar os links e aí vocês conseguem se programar para os horários, tá? Vão ter bancas de TC1 e TC2. A maioria vai ser à noite, né? Então já vai ter acabado a maioria das matérias de vocês. E algumas vão ser durante o dia, tá? Então, qualquer coisa é só chamar. E obrigada, tem uma frase aqui do Palasma, que é um amigo nosso, que a gente trabalhou aqui na disciplina, que ele fala que a função atemporal da arquitetura é criar metáforas existenciais para o corpo e para a vida, que concretizem e estruturem nossa existência no mundo. Então, a arquitetura ela não se trata só de um espaço físico, ela estrutura a nossa existência no mundo através do nosso corpo e da matéria, né, que seria o ambiente. Então, ela é muito importante, né? Acredito que todos vocês gostem da arquitetura, pois estão fazendo, então que ela seja importante na vida de vocês também, tá? Então, até mais. Um abraço a todos, um abraço virtual e até mais.